Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão é depois da lei ou antes da lei? Abraão é depois da lei ou antes, irmão? Antes da lei. Coloca o versículo Gênesis 28, 22, por favor. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei Quem que está falando aquilo ali? Jacó. Jacó fez uma aliança com Deus. Esta pedra que te tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Isso é antes da lei, porque Jacó também é antes da lei. Agora vamos ver na lei. Números 18, 21. Números 18, 21. Você já sabe, só estou lembrando. A maioria que está aqui sabe. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Você que fica criticando que pastor que vive de dízimo, ali isso é antigo e é de Deus, viu? E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Eu tenho 25 anos que eu pastoreio. Eu pastoreava uma igreja em Belo Horizonte, vocês não sabem, não conhecem. A casa pastoral, os crentes saíam do culto e passavam na janela da minha casa. Aí eu levava um pregador, sempre gostei de levar um pregador para dar uma palavra diferente para a igreja que eu pastorei. Sempre gostei. Levava um pregador, terminava, dizia para ele: irmão, depois do culto a gente vai comer uma pizza lá em casa, eu vou pedir uma pizza, a gente vai comer uma pizza. Os irmãos passavam na porta da minha janela, abria a cortina: ei, pastor, está comendo uma pizza, hein? Irmão, aquilo me dava um estado de nervo tão grande. Eu pensava assim: miserável. Você pode ir na churrascaria, na pizzaria, você pode ir onde você quiser. Parece que eu não sou digno de comer uma pizza. Parece que eu não sou digno, porque vivo do altar, de ir numa churrascaria. Deixa eu te falar, alguém está criticando. Olha lá o pastor, ele está comendo os dízimos das ovelhas. Ele está comendo do dízimo que entra na igreja. Irmão, eu vivo do altar, como do altar, visto do altar, prego do altar, ando do altar. É do altar que Deus me chamou. Esse paletó é dinheiro de dízimo mesmo, rei. Eu vivo da igreja. De onde que você queria que ele viesse? Do traficante? Do mundo? Coloca o 22. Vou ler até o 26. Números 18, 21 ao 26. Por favor. Alguém me arruma uma água, por favor. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos a Israel, por herança. Tinha 12 tribos. As 11 tribos ganhou terra, amém? Mas a tribo de Levi ganhou terra, herança de terra? Não. E aí foram dizer: Senhor, e aí, como é que nós vamos viver, vamos comer? Eu serei a porção da sua mesa, Levi. Eu serei a sua herança, Levi. Você não vai ter terra, não vai cultivar terra, não vai plantar terra. Você vai cuidar da tenda da congregação, vai cuidar dos pregadores, dos levitas, da minha casa que você vai cuidar, Levi. Os dízimos dos dízimos das 11 tribos virão para Levi. Vocês comerão dos dízimos dos dízimos. Obrigado, irmão. 22.
E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Vai. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. É o que eu falei. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, Levi. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Irmão, se você não está devolvendo seu dízimo, você está perdendo uma grande oportunidade das bênçãos de Deus jorrar sobre a sua casa. Nos livros históricos, eu falei de dízimo antes da lei, estou falando na lei, e agora nos livros históricos. Neemias 13, do versículo 10 ao 12. Neemias, capítulo 13, versículo 10 ao 12. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Ou seja, tinha que sustentar os levitas e não estava dando a oferta dos levitas. E aí foram voltar a trabalhar. Versículo 11. Então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Quando você não devolve o seu dízimo, você está desamparando a casa de Deus. Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe o quê, irmãos? Trouxe o quê? O dízimo do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Vira para o irmão do seu lado e diga, volte a devolver o que é de Deus, para que a bênção do Senhor jorre a sua casa. Agora nos livros poéticos, nós já falamos, Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Coloque lá, Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Se vivermos o versículo 9, o 10 se tornará uma realidade em nossa casa. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Levante a mão, os dizimista. Eu quero profetizar esse versículo. Você que é dizimista, coloque lá o versículo, por favor. Fique com a mão levantada. Eu profetizo que se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A tua casa será farta. Ai, Kamassui Rebahai. Nos livros proféticos, lemos Malaquia, bem como nos evangelhos Mateus 23, 23, e também nas cartas gerais, Hebreus 7, 8. Coloque Hebreus 7, 8, por favor. A prática do dízimo fez parte do sacerdócio de Cristo. Olhe lá, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, aleluia, está falando de Cristo. A prática do dízimo fez parte do sacerdócio levítico, do sacerdócio de Melquisedeque e também do sacerdócio de Cristo, pois é ele quem recebe os dízimos. Coloca o versículo 8 de Hebreus 7, por favor.
Podemos até discordar da prática do dízimo, mas não podemos negar que seu ensino seja claro em toda a Bíblia. Olhe lá, Hebreus 7:8. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Quem que está vivo eternamente? Jesus! Diga comigo, por favor. Podemos até discordar da prática do dízimo, mas não podemos negar que seu ensino seja claro em toda a Bíblia.